Olá pessoal, tudo bem? Vamos à última aula de teoria da função do primeiro grau, assistindo agora o estudo do sinal da função do primeiro grau, também chamada de função afim. Beleza, pessoal? Olha só, clica em curtir na aula, isso aí só vai ajudar na divulgação do canal. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Estudar o sinal da função consiste em determinar os valores de x, tá? Para os quais f de x é maior que zero, f de x é menor que zero e f de x é igual a zero. Ou seja, f de x maior que zero, função positiva. F de x menor do que zero, função negativa. E f de x igual a zero é a função igual a zero. Ferreto, quando é que a função é positiva e quando é que a função é negativa? Pessoal, graficamente é bem fácil de perceber o seguinte, ó. Dado o eixo x aqui, se o gráfico estiver na parte superior do eixo x, nós temos a função positiva. Isso não importa se o gráfico é crescente ou se o gráfico é decrescente. Estando acima do eixo x, a função é positiva. Do contrário, se o gráfico estiver localizado na parte de baixo do eixo x, nós temos aí a função negativa. Beleza? Continua comigo aqui, ó. Na função f de x igual a ax mais b, dois casos são possíveis. Olha aqui um pouquinho antes, ó, pessoal. Aqui nós temos a representação de uma função do primeiro grau, tá? Aqui está a fórmula matemática dela. É igual a ax mais b. Lembra o seguinte, ó. Este a é o chamado coeficiente angular. Quem está junto do x, a gente chama de coeficiente angular. E o valor que está sozinho ali, ó, no caso, é o nosso coeficiente linear. Pessoal, a gente já estudou isso, mas vale a pena lembrar o seguinte, ó. O coeficiente angular ele está diretamente ligado à inclinação da reta, enquanto que o coeficiente linear ele está diretamente ligado aonde o gráfico corta o eixo y. Ok, gente? Então, o valor do coeficiente linear, ou seja, o valor do b, é exatamente o valor aonde o gráfico corta o eixo y, enquanto o coeficiente angular, ele diz respeito à inclinação. Se o coeficiente angular for um valor positivo, nós vamos ter um gráfico crescente, uma reta crescente. Agora, se o coeficiente angular for um valor negativo, nós vamos ter uma reta decrescente, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, dois casos são possíveis. Primeiro caso é o caso do a ser maior que zero, ou seja, o coeficiente angular ser um valor positivo. Isso representa uma função que é crescente. Olha só, crescente. Beleza? Aí é o seguinte, pessoal, aqui no plano cartesiano, ó, nós temos o eixo x, que é o eixo das abscissas, o eixo y aqui é o eixo das ordenadas. Vamos imaginar agora um gráfico de uma função do primeiro grau com o valor a positivo, ou seja, o coeficiente angular positivo. Isso resulta um gráfico de uma função crescente. Então, mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar o gráfico assim, tá? Agora é o seguinte, pessoal. Reparem que nesse ponto aqui, ó, o gráfico está cruzando o eixo x. Esse daqui, ó, nada mais é do que o zero ou a raiz da função. A gente já viu isso na aula anterior, né? Vamos dizer que esse valor aqui, ó, seja um valor r qualquer, tá? Poderia ser 2, 3, sei lá, um valor r qualquer. Quando o x for exatamente igual a esse valor r, nós vamos ter uma função exatamente igual a zero. Note que aqui o gráfico não está nem acima e nem abaixo. Então, nós temos uma função exatamente igual a zero. Beleza? Agora, repare o seguinte, para a direita desse valor r, nós vamos ter o gráfico aqui, ó, localizado na parte positiva do eixo x. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que nessa região nós vamos ter o gráfico positivo, ou seja, a função aqui ela é positiva. Agora, ao contrário, se nós tivermos valores de x menores do que r, esses valores de x aqui, ó, fazem com que o gráfico esteja localizado na parte inferior, tá? Então, para esses valores aqui, ó, nós vamos ter uma função aqui, ó, no caso negativa, tá? Então, aqui nós temos valores negativos da função. Então, pessoal, para esses valores de x aqui, ó, nós vamos ter a função positiva. F de x é maior que zero, porque o gráfico está localizado na parte superior do eixo x. Então, valores maiores do que r, que é a raiz no caso, o gráfico será positivo, ou seja, quando o x for maior do que r, ok? Agora,
Para esses valores de x aqui, ó, reparem que o gráfico se encontra na parte de baixo. Então, para esses valores de x aqui, nós vamos ter a função f de x sendo uma função menor do que zero, ou seja, negativa. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a função é menor do que zero, ou seja, negativa, quando os valores de x forem menores do que aquele valor r que está ali. Pessoal, agora vamos a um dispositivo prático aqui assim. Isso aqui vai ajudar bastante para nós. Olha só. Quando nós tivermos o coeficiente angular um valor positivo, a reta será crescente. Então, o gráfico cruzará o eixo x dessa forma aqui, ó. Está cruzando o eixo x na forma ascendente. E a gente diz o seguinte, ó, que à direita desses valores aqui, ó, vamos supor um valor r, nós temos então a função positiva, e à esquerda desse valor aqui, valores menores do que r, nós temos a função negativa. Ok, pessoal? Vamos descer um pouquinho agora e vamos ao segundo caso aqui assim, ó. Agora, o segundo caso é quando o coeficiente angular ele for um valor menor do que zero, ou seja, o coeficiente angular for um valor negativo. Nesse caso, como a gente já falou, a função será uma função decrescente. Ok? Então é o seguinte, aqui no plano cartesiano, a gente pode imaginar uma reta assim, ó, decrescendo. Da mesma forma, essa reta está cruzando o eixo x nesse ponto, aqui no caso é a raiz dessa função, tá? Eu vou dizer então que esse valor é um certo valor r, ok? Então a função será exatamente igual a zero quando o x for exatamente igual ao r. Agora repare o seguinte, pessoal, para valores de x que são menores do que r, reparem que o gráfico, ó, estará na parte positiva. Concorda comigo? Então, a gente tem aqui assim, ó, que valores menores do que r ali, nós vamos ter a função sendo uma função positiva. O sinal dela é positivo. De forma contrária, pessoal, valores que estão à direita desse r, ou seja, são maiores do que r, encontrarão o gráfico na parte de baixo. O gráfico na parte de baixo, como a gente sabe, representa uma função que é uma função negativa. Assim, pessoal, quando é que a função ela é maior do que zero? A função é maior do que zero para esses valores de x aqui, ó. Para esses valores de x, nós vamos ter uma função f de x maior do que zero, já que o gráfico está na parte superior. Beleza? Então, quando os valores de x forem menores do que r, nesse caso aqui, nós vamos ter uma função positiva. Agora, quando é que nós vamos ter uma função que é menor do que zero? Para esses valores de x aqui, ó. Esses valores de x encontram o gráfico na parte inferior. Então, para esses valores de x, a função f de x ela é menor do que zero. Ou seja, f de x é menor que zero para x maior do que aquele valor r que está ali. Pessoal, agora repare no dispositivo prático. Quando nós tivermos um coeficiente angular negativo, a gente sabe que o gráfico cruzará o eixo x dessa maneira aqui, na forma decrescente, ok? Nesse ponto aqui, ó, a gente sabe que nós temos a raiz da função, tá? Então, nós temos aqui um certo valor r. Repare o seguinte, à esquerda de r, ou seja, valores menores do que r, nós vamos ter, no caso, a função agora sendo positiva. Agora, para valores maiores do que r, ou seja, que estejam localizados à direita de x, nós vamos ter a função negativa, porque o gráfico está na parte de baixo. Pessoal, nós vamos utilizar bastante esse dispositivo prático. É o seguinte, ele é bem simples. Nesse caso aí, quando nós tivermos o coeficiente angular negativo, nós temos ali uma reta que é decrescente. Reparem que para valores que são menores do que r, ou seja, valores de x menores do que a raiz, o gráfico está localizado acima, ou seja, nós temos uma função positiva. Agora, para valores de x que são maiores do que a raiz, nós encontramos o gráfico na parte inferior do eixo x. E ali nós temos, então, o caso de uma função negativa. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer aqui nos exemplos para facilitar e para você entender tudo isso daqui. Diz o seguinte, ó. Primeiro, estudar o sinal das seguintes funções. Repare o seguinte, ó, aqui no item A, nós temos uma função f de x é igual a 2x menos 1. Repare o seguinte, ó, o 2 aqui, ó, é o coeficiente angular. Ele é um valor positivo. Isso caracteriza uma reta crescente. Então, olha como é que fica aqui no nosso dispositivo prático.
Agora, como a gente viu na aula anterior, se nós pegarmos essa função, que é dada por 2x menos 1, e igualarmos a zero, nós vamos descobrir a raiz, ou seja, aonde o gráfico cruza o eixo x. Passando esse menos 1 para o lado direito, nós vamos ter, então, que 2x é igual a 1 positivo. O 2 está multiplicando, desce dividindo, então o x é igual a 1 sobre 2. Beleza? Esse x igual a 1 meio é a raiz dessa função, ou seja, é exatamente onde o gráfico cruza o eixo x. Então, nós vamos ter aqui o valor 1 meio, 1 sobre 2. Aí, conforme o dispositivo prático, repara o seguinte, aqui nós temos sinal positivo e aqui nós temos sinal negativo. Ou seja, quando é que a função f de x ela será maior do que zero? Quando é que ela será maior que zero? Quando nós tivermos valores de x maiores do que 1 meio. Então, quando o x for maior do que 1 meio, nós teremos a função f de x maior do que zero. Agora, quando é que nós vamos ter a função menor do que zero, ou seja, uma função negativa? Quando nós tivermos os valores de x aqui, ó, inferiores a 1 meio, nós vamos ter daí a função negativa, ou seja, x menor do que 1 meio. Vamos para o item B aqui, olha só. Y é igual a menos 3x mais 5. Y ou f de x é a mesma coisa, tá, pessoal? Agora, repare o seguinte. Olha aqui o coeficiente angular. Ó. O coeficiente angular é um valor, nesse caso aí, um valor negativo. Ele vale menos 3. Dessa forma, pessoal, a função ela é decrescente, ou seja, ela vai cruzar o eixo x decrescendo. Beleza? Agora, o que a gente faz? Vamos pegar a função menos 3 vezes o x somado com o 5 e igualar a zero. Beleza? Menos 3x passa lá para o outro lado, ele vai ficar positivo. Ou seja, 3x será igual a 5. Esse 3 aqui está multiplicando, 10 dividindo. Então, o x é igual a 5 terços. Então, cruza o eixo x exatamente no x igual a 5 terços. Repara aqui o nosso dispositivo, ó, dispositivo prático. Então, nós temos aqui a parte positiva e aqui a parte negativa. Então, é o seguinte, quando é que a função f de x ela é a função positiva, ou seja, maior do que zero, e quando é que a função f de x ela é negativa, ou seja, menor do que zero? Bom, a função é positiva quando os valores de x estiverem aqui, ou seja, se os valores de x forem menores do que 5 terços, ou seja, para x menor do que 5 terços, nós vamos ter a função positiva. Beleza, pessoal? Agora é o seguinte, para valores maiores, ou seja, valores de x maiores do que 5 terços, nós vamos ter a função aqui na parte de baixo, ou seja, uma função negativa. Então, f de x será menor do que zero, ou seja, a função será negativa para valores de x que forem maiores do que 5 terços. Repare, então, que esse dispositivo prático ele ajuda bastante, né, pessoal? Olha só, quando o coeficiente angular for positivo, a gente já sabe, reta crescente. Então, para valores de x maiores do que a raiz, nós vamos ter a função positiva, e para valores de x menores do que a raiz, nós vamos ter a função negativa. Do contrário, para coeficiente angular negativo, ou seja, reta decrescente, para valores de x que são menores do que a raiz, nós vamos ter a função positiva. Agora, para valores de x que são maiores do que a raiz, aí nós vamos ter a função sendo negativa. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer esse segundo exemplo que está muito bom. Olha só. Seja a função f de r em R, lembra que isso aqui, então, esse primeiro conjunto é o nosso domínio e esse segundo conjunto é o nosso quê? Contradomínio, né? Tal que f de x é igual a 2x mais 4. Então, está aqui a função, ó, função do primeiro grau, né? Aqui está o nosso coeficiente angular e aqui está o nosso coeficiente linear. Aqui é o coeficiente angular. O item A diz assim, ó, determine o zero dessa função. Vamos fazer aqui assim, ó, o item A. Pessoal, determinar o zero da função é pegar a função, ou seja, 2x mais o 4, e igualar a zero.
aí a gente vai determinar o zero da função, ou seja, aonde o gráfico corta o eixo x, tá? Vamos passar esse 4 positivo lá para o lado direito, fica 4 negativo. Então, 2x é igual a menos o 4. Esse 2 está multiplicando, desce dividindo. O x, então, é igual a menos o 4 dividido por 2. Portanto, o x é igual a menos 4 dividido por 2. X igual a menos 2. Então, a gente vem aqui no eixo x, no eixo das abscissas, né? Abscissas, eixo x, e vamos marcar aqui o x igual a menos 2, porque é exatamente aqui que o gráfico passa. Beleza? Agora, olha o item B. Construa o gráfico de f. Pessoal, está aqui a nossa função. Ó, f de x é igual a 2x mais 4. Olha esse número 4 aqui, ó, 4 positivo. Ele é exatamente o coeficiente linear. Lembra o que é o coeficiente linear? É onde o gráfico corta o eixo y. Exatamente onde o gráfico corta o eixo y, ou seja, no y igual a 4, ali está o nosso coeficiente linear. Aí, pessoal, como a gente já determinou 2 pontos do gráfico, é só unir esses 2 pontos, ó, por uma reta aqui, ó, e nós vamos ter daí o gráfico dessa função. Beleza? Repare que esse gráfico representa uma função crescente, justamente porque o coeficiente angular ali, ó, é um valor 2, ou seja, um valor positivo, então, reta crescente. O coeficiente linear, por sua vez, é um valor 4. Esse valor 4 é exatamente onde o gráfico corta o eixo y. Beleza? Agora, olha o item C aqui, ó. Faça o estudo do sinal da função f. Olha só, vamos utilizar aqui o nosso dispositivo prático. Está aqui o nosso eixo x. A gente viu que esse gráfico, por possuir um coeficiente angular positivo, estará cruzando o eixo x de forma ascendente. Então, nós vamos ter aqui a parte positiva e aqui, assim, a parte negativa. Até aí, beleza, né? Reparem que a raiz é x igual a menos 2. Então, nesse valor aqui, nesse ponto aqui, nós vamos ter o x igual a menos 2. Aí, fazer o estudo do sinal é determinar para quais valores de x a função é positiva e para quais valores de x a função é negativa. Quando é que a função é positiva? Ou seja, f de x é maior do que zero. Para valores de x que são maiores, que estejam aqui assim, ó, maiores do que menos 2. Então, quando o x for maior do que menos 2, nós temos uma função positiva, f de x maior do que zero. Agora, quando é que nós temos uma função f de x negativa, ou seja, menor do que zero? Pessoal, para esses valores de x aqui, ó. Para esses valores de x, nós vamos encontrar no gráfico na parte inferior aqui do eixo x. Então, para esses valores de x, a função ela é negativa. Então, nós vamos ter, para valores de x menores do que menos o 2, a função sendo uma função negativa, ou seja, menor do que zero. Pessoal, excelente este exercício, já que a gente relembrou ali, ó, o zero, como é que se calcula o zero da função. Relembramos a construção do gráfico da função e fizemos ali o estudo do sinal. Beleza? Vamos para a questão 3 aqui. Ó. Olha só. A última questão diz o seguinte. Para quais valores de x, tá, a função f de x igual a 2 menos o x, ela é positiva? Pessoal, vamos resolver esse item A de duas maneiras. Olha só. Quando é que ela é positiva? Ou seja, quando é que a função f de x ela é maior do que zero. Beleza? O que a gente faz? A gente pode, primeiramente, calcular o zero dessa função. Ou seja, pega a função que é 2 menos o x e igual a zero. Passando esse menos x para o lado direito, nós ficaremos com o x positivo. O x, então, é exatamente igual a 2. Aí, de acordo com o nosso dispositivo prático, olha só, a gente tem o gráfico. Repare o seguinte, cuidado, ó. Nós temos aqui o coeficiente angular, ó, valendo menos o 1. O coeficiente angular aqui, ó, é um valor negativo, ou seja, a reta é decrescente. Então, aqui assim nós temos valores positivos e aqui valores negativos. E exatamente no x igual a 2, a função é igual a zero, ou seja, é a raiz dessa função. Beleza? Reparem que ele quer saber, então, f de x maior do que zero, ou seja, ele quer somente essa parte aqui. Ó. Então, f de x é maior do que zero para valores de x que são menores
do que a raiz. Lembra que a raiz ali, ó, o resultado é 2. Então, f de x é menor do que 0 quando os valores de x forem menores do que 2. Pessoal, essa primeira maneira de resolução, nós utilizamos o dispositivo prático. Agora, a segunda maneira, que para esse caso talvez seja até mais rápida, mais objetiva, é utilizando a ideia de inequação. Vem comigo aqui, ó. Como a gente quer f de x positiva, então f de x deve ser maior do que 0, beleza? Agora, o que é a função f de x? Não é 2 menos o x? É, né? Então, f de x, que é 2 menos o x, a gente quer que seja maior do que 0, beleza? Agora faz o quê? Ó? Passa, por exemplo, esse 2 lá para o outro lado, fica negativo. Então, nós vamos ter o quê? Que menos o x é maior do que menos o 2. Agora, repare o seguinte, pessoal. Nós temos aqui, ó, negativo dos dois lados. A gente pode multiplicar essa inequação por menos 1. Dessa forma, troca o sinal de todos os valores que estão aqui. Ou seja, vai ficar x positivo e vai ficar 2 positivo. Agora, repare o seguinte. Em uma inequação, quando a gente multiplica por menos 1, o sinal aqui da desigualdade, ele inverte. Então, vai ficar assim, ó, ou seja, x menor do que 2. Reparem que ambas as soluções obtiveram o mesmo resultado. Claro, né, pessoal? Vamos fazer agora o item B. Vem comigo aqui, ó. O item B, ele fala o seguinte, y igual a 3x mais 15, ela é uma função negativa, ou seja, para quais valores de x a gente tem essa função aqui negativa. Então, vamos pegar a função, ó. Função negativa é f de x menor do que 0. Olha aqui, meu amigo, olha só. Nós temos aqui, ó, um coeficiente angular positivo. Então, pegando dispositivo prático, estará cruzando aqui, ó, o nosso gráfico de forma ascendente, beleza? Então, aqui nós temos a parte positiva e aqui a parte negativa do gráfico. Pegando agora a função que é 3x menos o 15 e igualando a 0, nós vamos descobrir a raiz dessa função. Vamos passar esse menos 15 para o lado direito. Isso vai ficar, então, que 3x é igual a 15. E o 3 está multiplicando, desce dividindo. Então, o x é igual a 15 dividido por 3. O resultado é 5. Ou seja, o gráfico está cruzando o eixo x aqui, ó, exatamente no x igual a 5. Agora, como a gente quer uma função f de x menor do que 0, ou seja, valores negativos, nós vamos ter, então, valores de x menores do que 5, fazendo com que a função seja negativa. Então, nesse caso aqui, ó, f de x é menor que 0 quando x forem valores, assumirem valores menores do que 5. Beleza? Da mesma forma que no item A, pessoal, a gente pode pegar a função que é 3x menos o 15. Se a gente quer essa função negativa, a gente quer a função menor do que 0. Passa o menos 15 para o lado direito, vai ficar então que 3 vezes o x é menor do que 15. O 3 desce dividindo, então o x é menor do que 15 sobre 3. Ou seja, o x é menor do que 5. Beleza? Pessoal, finalizamos a parte teórica da função do primeiro grau, também conhecida como a função afim. Beleza? Pessoal, clique ali em curtir, isso só vai divulgar cada vez mais o canal. A gente se vê nas próximas aulas, um bom estudo em matemática e até mais!